Que alegria estarmos juntos aqui nesta manhã. Glória a Deus, que bom ver os rostos, ainda que parcialmente. Irmãos queridos, eu quero nesta manhã proclamar o Evangelho do Reino de Deus para todos nós e para todos quantos vão ouvir esta palavra. Está escrito em Romanos, capítulo 1, verso 16, assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aqui está escrito e é verdade, e eu gostaria que você repetisse comigo esta frase: o Evangelho é poder de Deus. Aleluia! Você crê nisso? Claro que você crê, porque você está aqui porque o Evangelho te alcançou. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto judeu como qualquer não judeu, de qualquer nação. Todas as pessoas só podem ser salvas por causa do poder de Deus que se manifesta pelo Evangelho. Essa semana eu fui muito abençoado, quero inclusive recomendar para os irmãos. Eu admiro muito a vida do Billy Graham. E assisti essa semana um documentário belíssimo, que está aí disponível, acho que para quem tem o Prime Video. E uma coisa que me impressionou na descrição da trajetória desse homem de Deus, é que ele tinha uma mensagem em qualquer ambiente. Em todo ambiente que ele chegava, ele pregava o Evangelho. E algumas pessoas até achavam estranho ele ir para determinados lugares. Por exemplo, ele visitava programas de televisão, naqueles programas de entrevistas comuns nos Estados Unidos. E quando ele chegava nos programas, o que é que ele falava? O Evangelho, que confrontava inclusive o entrevistador. E ele falava o tempo inteiro, né? The Bible says, está escrito. E andava o tempo inteiro com a Bíblia assim, em qualquer lugar que ele chegava. E convidavam ele para eventos políticos importantes. E o que é que ele falava nos eventos políticos? O Evangelho. Uma situação interessante que ele, no auge da Guerra Fria, 1982, por aí, ele foi convidado para uma conferência de paz na Rússia. Tinham vários delegados de diferentes religiões e etnias. E alguns, inclusive evangélicos, criticaram a ida dele porque ele estaria no meio de muita gente diferente, hostil ao Evangelho. E lá nessa conferência ele começa a pregar e diz: porque os homens pecaram e precisam de arrependimento para que Jesus transforme suas vidas. E aí uma descrição fala assim: eu acho que ninguém sabia o que fazer com ele, porque o que ele falou ninguém esperava ouvir. E eu fico pensando sobre nós, que estamos vivendo situações inesperadas, complicadas, e a internet está cheia de assuntos, controvérsias, debates, brigas, dissensões e contendas, mas nós somos o povo do Evangelho. Então a nossa fala deve ser em qualquer ambiente, em qualquer lugar, o Evangelho. Devemos gastar todo o nosso tempo de redes sociais para falar do Evangelho. Eu queria tanto ter ouvido um amém coletivo poderoso, para de repente até chegar aí na casa das pessoas que estão e vão ouvir. Vamos gastar o nosso tempo pregando o Evangelho. Mas agora quero falar como a filhos. Há muita coisa sendo dita nesse mundo da internet, e me parece que o ficar em casa há muito tempo acabou deixando as pessoas muito mais em contato com todo o vento de doutrina que passa aí pelos bytes da internet. E quero falar humildemente como a filhos. Eu quero pregar nesta manhã, estou pregando esta manhã sobre o Evangelho, e eu quero te falar 3 elementos do Evangelho
que não podem ser retirados da mensagem da Escritura, porque são centrais da mensagem da Escritura. E se você ouvir qualquer coisa que não tenha esses três elementos, que não seja coerente com esses três elementos, por favor, rejeite em nome de Jesus. Rejeite em nome de Jesus. Porque está prescrito, está dito na Escritura, que nos últimos dias uma das características mais comentadas na Escritura é o surgimento de falsas doutrinas e falsos mestres, doutrinas de demônios, ensinos de coisas erradas que tentam desvirtuar-nos do propósito do Senhor e da verdade do Evangelho. Então estamos vivendo esses dias, mas nós podemos viver fora desse engano todo se nos apegarmos às verdades ouvidas, para que não nos desviemos delas. Eu quero falar então desses três elementos do Evangelho, que são poderosos para transformar, poderosos para salvar, e não podem ser retirados de forma alguma da mensagem que nós vivemos e que pregamos. Primeiro elemento, o que o Evangelho diz sobre o homem, o ser humano? Está escrito em Romanos capítulo 3, perceberam que eu estou influenciado por Billy Graham, né? Está escrito em Romanos capítulo 3, verso 10 em diante. Eu vou esperar você abrir essa escritura. A verdade sobre o homem está escrita aqui nessa carta de Paulo, que alguns chamam, de o quinto evangelho, porque de fato ele destrincha o evangelho de maneira poderosa aqui. Vamos a ela. A carta de Romanos capítulo 3. Diz assim, a partir do verso 10. Vamos ler do 9. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do... Por favor, fale essa palavra, ela é importante. Você sabe que é uma palavra que é politicamente incorreta? Sabe por que é politicamente incorreta? Porque os homens não gostam de ouvir a verdade, porque a verdade tem implicações. Mas vamos dizer com clareza que todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, há alguns justos e uns injustos, é isso? O que está escrito? Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos se extraviaram. Se fizeram o quê? Inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Verso 13, a garganta deles é sepulcro aberto, como a língua. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Como é o ser humano sem Deus? É como cobra, que profere o quê? Veneno. Verso 14, a boca, eles a têm cheia de maldição e amargura. São os pés velozes para quê? Para fazer o bem? Não, para derramar. Você percebe que a atualidade tem esse texto? São velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. A situação do homem sem Deus é uma situação de completa falência, de completa corrupção, de completa ausência de possibilidade de fazer o bem. O pecado é alguma coisa terrível
E desde que o homem pecou no Éden, essa coisa terrível está em sua natureza, gerando pecado e mais pecado, pecado e mais pecado. Pecado é tudo aquilo que se opõe à natureza de Deus, à vontade de Deus e ao propósito de Deus. Propósito de Deus, que está relacionado ao seu caráter e à sua vontade. Quando nós não vamos em direção a Ele, erramos o alvo, isto é, pecado. Verso 23 do capítulo 3 de Romanos diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 7:18, Paulo diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. O apóstolo Paulo, ainda que vivendo sobre rígido comportamento por causa de sua linhagem judaica entre os fariseus, ele admite esta verdade poderosa, que é o caminho para receber o evangelho como boa notícia, de que em mim não há bem algum. Ô irmãos, uma vez eu vi um irmão pregando, achei muito interessante, um irmão muito querido. Ele diz assim: olha irmãos, eu acho que eu concordo que eu sou um vaso de barro, mas por muitos anos eu achei que eu era um vaso de barro com um brilhantezinho encravado nele. Então não me deixava quebrar completamente, porque afinal tinha um brilhantezinho encravado nele. Eu me identifiquei muito com a mensagem daquele irmão. Parece que nós temos uma ideia ainda de que há alguma bondade em nós, de nós mesmos. Nós podemos realizar alguma coisa que é boa e por isso não nos quebramos completamente. Aquela frase famosa que a gente ouve quando prega o evangelho, muitas pessoas religiosas dizem: eu não fumo e não bebo, nunca matei ninguém. Aí eu gosto da resposta que um pastor meu antigo dizia. Ele falava assim: o cachorro lá de casa também não fuma nem bebe e nunca matou ninguém ainda, mas nem por isso está salvo. Por favor, ouça essa parte da palavra que não é fácil de ouvir, tá bom? Ouça, por favor, ouça. Porque quando o evangelho se apresenta, a primeira coisa que o evangelho faz é a denúncia da realidade, para depois dizer por que o evangelho é uma boa notícia. Por que ele é poderoso? O pecado é horrível, terrível. Pecado não é uma coisa legal, prazerosa e divertida. O pecado separou o homem de Deus. A independência de Deus foi o primeiro e é a origem de todos os pecados. Esta coisa de achar que eu não preciso tão completamente de Deus, porque eu posso produzir alguma coisa boa para Deus e vivermos numa certa parceria, Ele lá e eu aqui. O pecado tem destruído a criação. Ela aguarda inclusive a manifestação dos filhos de Deus, a redenção de todas as coisas, porque o pecado que ficou impregnado na natureza humana também mexe com aquilo que o homem toca. O pecado tem produzido inúmeros sofrimentos, jamais planejados por Deus para que as pessoas vivessem. E é interessante que alguns têm a tendência de, quando veem determinadas situações terríveis, perguntar: onde está Deus? Deveriam perguntar: onde está a humanidade? Porque Deus continua em seu lugar de glória e de misericórdia. Mas o homem está longe de Deus, fazendo as coisas que lhe dão na cabeça e seguindo o seu enganoso coração. E isso tem produzido tantos sofrimentos jamais planejados por Deus para a humanidade. O pecado produz marcas terríveis na história das pessoas, na alma das pessoas, na mente das pessoas. Quantos concordam com essas verdades que eu estou dizendo? Ah, é? Que coisa boa pregar para vocês então. O pecado destrói histórias que seriam maravilhosas. Está escrito que Deus escreveu os nossos dias, e Deus não escreveu nenhum pecado nos nossos dias. Muitas pessoas poderiam viver histórias de vida maravilhosas, realizando a vontade de Deus desenhada especificamente para elas, mas elas não vivem isso porque elas estão longe de Deus, envolvidas em seus pecados. O pecado separa amigos.
destrói casamentos, destrói famílias. O pecado emburrece, me permita. O pecado deixa as pessoas burras, porque elas começam a achar que coisas horríveis são legais, isso é burrice. Tem horas que eu vejo determinados comentários, determinadas falas, e eu fico pensando, meu Deus, o homem emburreceu. Pecado é terrível porque gera mais pecado, está escrito, um abismo chama outro abismo. O pecado cega, impede de ver a verdade, e as pessoas ficam convictas em seus enganos. O pecado adoece, o pecado mata. E eu ouvi uma frase de Haroldo num dos comentários sobre Levítico. Ele diz assim: o pecado é caro. Os sacrifícios eram caros. Não é barato pecar. O preço que se paga é caríssimo. E se você quer uma referência para entender o quão caro é o pecado, é só você pensar, eu já vou adiantar o terceiro ponto, mas rapidinho, é só você pensar na solução de Deus para o pecado, que foi o preço do sangue de Jesus Cristo. Pecado é caro. Então, quando o pecado se aproximar, o pecado tentar a gente, pelo amor de Deus, vamos lembrar, esse troço que se aproxima com uma roupagem de alguma coisa agradável, que porque comunica com a minha natureza pecaminosa, ainda produz alguma sensação que pode ser boa, pelo amor de Deus, deixe o poder de Deus vencer essa tentação, deixe o Evangelho vencer esse pecado na sua e na minha vida. Vamos deixar, gente? Amém? Pecado é horrível, pecado mata, pecado destrói, pecado não presta, pecado é caro. E sabe qual é o pior estágio do pecado? De uma vida de pecado? É quando alguém sente prazer naquilo que Deus sente nojo. E quando alguém sente agonia naquilo que Deus sente paz. É o pior estágio. Agora vamos à segunda verdade poderosa do Evangelho. Deus é santo. Vou dizer outra vez. Deus é santo. Agora, vai ficar difícil descrever a santidade de Deus. Eu quero ler uma frase de Tozer, que está num livro que você pode ler, chamado Conhecimento do Santo. Ele diz: a santidade de Deus não é simplesmente o melhor que conhecemos infinitamente melhorado. Não conhecemos nada semelhante à santidade de Deus. Somente o Espírito Santo pode revelá-la a nós. Por mais que eu tente descrever aqui para os irmãos a santidade de Deus, e eu vou ler alguns textos proclamando essa verdade, vai ser difícil, porque nós não temos parâmetro para descrever a santidade de Deus. Porque a santidade de Deus não é somente uma característica dele, mas a santidade é uma definição de Deus, porque fora de Deus não existe a santidade que nele existe. Nunca encontraremos alguém santo como Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus, são um, Ele é santo. E quando Isaías proclama naquela visão de Isaías 6, santo, 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 a minha imagem é que Ele está diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dizendo 3 vezes a Trindade: santo, santo, santo é o Senhor. Está escrito em Levítico capítulo 20, 26, e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Veja que a palavra aqui não é Deus dizendo, sejam santos como eu sou santo, porque isso nos colocaria numa condição de pé de igualdade que jamais alcançaremos, porque o único que tem santidade eterna é Ele. Mas Ele diz, sejam santos porque eu sou santo. Então Deus está chamando para coerência.
Porque Deus é completamente santo e o ser humano, por causa do pecado, se tornou completamente corrompido. E Deus está nesse dilema, porque Ele é santo e Ele não pode se aproximar do homem por causa do pecado. O homem deveria ser dele e para Ele, mas está preso em seu pecado. Então Deus olha para o homem e se vê nessa situação. E Ele é um pai que ama, Ele gerou, Ele criou, Ele trabalha em favor do homem. Então Ele está nessa situação, mas antes de eu dizer como Ele resolveu isso, a gente precisa lembrar, Ele é santo e é por isso que Ele não tolera o pecado. E eu vou proclamar isto e ouça com atenção. Deus odeia o pecado. Deus odeia a proximidade com o pecado. Deus odeia o cheiro do pecado. Deus odeia o pecado com intenção e mesmo sem intenção, porque não deixa de ser pecado. E não é que Deus odeia deliberadamente. É impossível Deus ser conivente ou correspondente ou ficar próximo do pecado por causa da natureza infinitamente santa que Ele tem. Salmo 99:9 diz: exaltai ao Senhor nosso Deus, adorai no seu santo monte, porque o Senhor nosso Deus é santo. Salmo 1 Samuel capítulo 2, verso 2 diz: não há santo como o Senhor. Que coisa linda, vamos dizer essa frase: não há santo como o Senhor. Diga com alegria: não há santo como o Senhor. Porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Apocalipse 4:8 é aquela visão maravilhosa. Na verdade, eu gosto de dizer que Apocalipse é um livro da revelação de Jesus Cristo, como nenhum outro talvez na Escritura. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos e não descansam nem de dia e de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Ele sempre foi santo, Ele é santo e Ele sempre será santo. A santidade de Deus é em todo o tempo. Isso quer dizer, portanto, que Deus não tolera o pecado. Deus não consegue, não é próprio e não é possível que Deus tolere o pecado, no sentido de aceitar o pecado. Toda sujeira, toda corrupção, toda desonra, toda mentira e todo defeito, tudo isso é contrário ao caráter de Deus. Ouça o que vou proclamar. Não é apenas que Deus é honesto. A honestidade é definida pela natureza dele. Não é apenas que Deus é verdadeiro, Ele é a própria verdade. Não é apenas que Ele é justo, Ele é a fonte de toda justiça. Não é apenas que Ele é perfeito, a perfeição é Ele. Ele não está à mercê de um padrão que o define, Ele é o padrão. Não é apenas que Deus é íntegro, a integridade é definida por quem Ele é. Deus é santo em seu querer, em seu realizar. Não tem nada que Deus deseje fazer e Ele não faça de forma coerente com sua vontade. Deus é íntegro, não há nenhum tipo de incoerência em Deus. E aí, eu preciso ir para uma experiência que tive muito especial, meditando nessas coisas. Aliás, é impressionante como ler a Bíblia continuadamente faz a gente descobrir que a Bíblia é nova a cada leitura. Vocês têm experimentado isso? Aleluia. Lendo Levítico desta vez, como nenhuma outra vez, eu passei a ver o Evangelho em Levítico. E eu estava lendo o capítulo 9 de Levítico. E eu ouvi o Espírito Santo falar comigo: leia o capítulo 9 de Hebreus.
O capítulo 9 de Levítico fala do estabelecimento dos sacerdotes. Sabe o que fala Hebreus 9? Jesus como sumo sacerdote. Então eu quero usar Hebreus e Levítico e Hebreus, para falar a terceira poderosa verdade do Evangelho. Como Deus resolveu essa situação em que o homem é pecador, ele é santo, mas ele quer o homem. Me falta elementos para usar uma figura que faça a gente entender isso com clareza. Mas imagina você encontrar alguém completamente sujo, leproso, com Covid, todas as variantes. Acho que ficou fácil agora, né? Todas as variantes, a pessoa já em estado terminal, todas as secreções exalando o vírus diante de você. E você olha para aquela pessoa e diz: eu não posso me aproximar. No nosso caso, a gente não pode se aproximar porque pega. Deus não pega, não. Mas é tão absurdamente incoerente. E você olha, mas ao mesmo tempo é seu filho. E aí? Se você via alguém que você criou, que você gerou, que você desejou para ser seu, numa situação tão absurda, que você está proibido terminantemente de se aproximar. Mas você olha e ama tanto, e ama tanto, e ama tanto, e diz: eu quero esse menino. O que você faria? Eu não sei se eu posso falar isso com exatidão para todos, mas pelo menos para mãe e pai, eu sei o que você faria. Os pais e mães estão dizendo assim: você se lança e pega o menino. Quantas mães vendo o filho entalado com secreção, desculpa a imagem terrível, mas vai me ajudar, vai lá e suga com o seu próprio fôlego a secreção do nariz do menino, e ela não fez cálculo nenhum sobre a doença dele. Então eu vou lhe dizer o que Deus fez. Deus olhou para o homem e disse: o homem não consegue vir a mim. E pelo amor de Deus, homens, admitam que não dá para ir a Deus, ok? Por mais que tente, não dá para ir a Deus. E Deus olha e diz: mas eu quero, ser humano, eu quero. Acho que eu já contei para vocês, vou contar de novo, já que ele está na África, não vai ficar envergonhado. Meninozinho de 2 anos de idade, dei-lhe uma corretiva, botei sentado lá no fundo da cama e fiquei longe dele com a cara brava e disse: fica aí. E ele: fica aí porque você fez coisa errada. Eu vou ficar aqui longe de você olhando. Aí o meninozinho levanta, fica de joelho na cama. Ainda bem que era cama, né? Aí fica de joelho na cama, levanta os braços e diz: papá, que é você. O que você acha que eu fiz? Ainda bem que era cama, porque eu dei um salto. Você sabe o que Deus fez? Deus deu um salto. O homem não pode vir, isso vai ficar claro para ele, porque cada tentativa que o homem faz de vir a mim, ele fica mais distante de ver o quanto eu me inclino para ele. Deixa eu te explicar isso aqui, ó. Por que você tem que ter muita certeza de que sua bondade, sua justiça própria e eu a minha, nossa bondade, nossa justiça própria, não são válidas para nos aproximar de Deus? Porque quanto mais eu penso em como eu posso me aproximar de Deus, eu centro minha vida em mim, na minha performance, nas minhas ações, no meu jeito, no que eu vou fazer. O Evangelho estabelece 2 vetores que não podem ser confundidos. O homem vive em direção a Deus, esperando por Ele,
E Deus se inclina por sua graça e misericórdia em favor do homem. Eu não posso viver voltado para mim mesmo, porque se eu vivo voltado para mim mesmo, eu não enxergo Deus se inclinando, porque eu vou achar que é eu que tenho que me esticar. Espero que o Espírito Santo revele isso para nós. E Deus dá um salto, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí nós vimos aquilo que não podíamos ver. Nenhum homem poderia ver a glória de Deus e permanecer vivo, mas Deus deu um jeito. Olha que boa notícia. Deus deu um jeito de se aproximar do homem, que foi fazendo-se carne, tornando-se semelhante aos homens. E aí a terra recebeu Deus andando sobre ela, e os homens puderam enxergar, e lá estava a santidade de Deus estampada com parâmetros plausíveis, compreensíveis. Lá estava Jesus, que nunca mentiu, nunca enganou, nunca fez nada imperfeito. Lá estava Jesus, que diante da ordem de José e Maria nunca disse, estou indo, e não foi. Ele foi completamente santo e perfeito, de maneira que nós podemos enxergar. Como disse ele, quem vê a mim vê o Pai. Aleluia. Sabe, meus amados, vamos lá em Hebreus. Por favor, deixe sua Bíblia aberta em Hebreus capítulo 9. Você fica aberto em Hebreus capítulo 9. Eu vou ler em Levítico capítulo 9. Mas fica aberto em Hebreus capítulo 9. Em Levítico capítulo 9 diz assim: ao 8º dia chamou Moisés e Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel e disse a Arão: toma um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto, ambos sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Depois dirás aos filhos de Israel: tomai um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito como holocausto, e um boi e um carneiro por oferta pacífica para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. Disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. E aqui estamos diante de um momento que nos explica, que nos cita algumas ofertas. Eu quero sua atenção para isso aqui. Oferta de manjares, uma oferta feita de cereal. Essa oferta tinha a ver com demonstração de gratidão ao povo por aquilo que Deus lhes dera. E eu vejo essa oferta de cereal, a oferta feita com farinha e sem fermento. Porque fermento significa o orgulho humano, a soberba humana. Não tinha que ter nada de humano naquilo que se oferecia. Era necessário reconhecer que era provisão apenas de Deus para o homem. Era em direção de Deus ao homem, não do homem para Deus. E aí eu vou para Jesus e lembro, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a oferta de manjares que o próprio Deus estabeleceu e praticou em nosso favor. E aí tem oferta pela culpa, que devia ser oferecida por causa de pessoas e por pessoas que pecavam e não tinham consciência do pecado, não tinham a intenção de pecar, mas pecaram. E lá tinha oferta pela culpa, e tinha oferta pelo pecado praticado, que era por causa dos pecados que o sacerdote e as pessoas tinham praticado. E aí eu vou para Jesus e lembro de Isaías 53, ele levou sobre o quê? As nossas dores, nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E aí eu vejo a oferta pacífica, oferta de paz. E era uma oferta que o sacerdote compartilhava dela e comia junto. E aí eu vejo Deus dizendo: eu tenho uma oferta de paz a favor do homem.
Uma oferta que vai trazer reconciliação entre mim e o homem, e vai trazer reconciliação entre os homens, e os efeitos do pecado poderão ser anulados pela minha oferta, e a oferta de paz de Deus se chama Jesus Cristo. Porque em Efésios capítulo 2 está escrito: Ele é a nossa paz. E aí a última e mais importante de todas as ofertas é o holocausto. Qual era a peculiaridade do holocausto? Não podia sobrar nada do animal oferecido. Apenas tudo devia ser entregue. Holocausto significa a oferta toda oferecida, a oferta toda queimada. Agora vamos a Hebreus capítulo 9, abriu? Diz assim, aleluia, eu queria tanto, Espírito Santo. Vem aqui, Espírito Santo, e nos produz revelação do Evangelho. Irmãos, parece que Deus tratou a humanidade reconhecendo a sua infância e a necessidade de chegar à maturidade. E lá no Antigo Testamento, Deus usa figuras, Deus usa símbolos. Deus estabelece o sacrifício de animais, mas era óbvio que sacrifício de animal nenhum poderia produzir redenção. Deus estava já falando a respeito de outro sacrifício que Ele mesmo daria, e Ele estava querendo conduzir o homem a esta realidade de que não há como eu produzir a solução para mim vem de fora de mim, vem da oferta oferecida, do sangue de outro, mas esse outro quem pode ser? Sangue puro, de gente sem defeito, sem pecado, sem corrupção, nunca houve na terra, desde o pecado de Adão. Então Deus precisou prover um cordeiro para si. Veja capítulo 9, verso 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu precioso sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Ele não entrou em um quarto feito por homens, em uma sala, seja de tenda, ou de alvenaria, ou de pedra, seja do que for. Não, Ele não entrou nesse lugar que os homens prepararam para Deus, porque aquilo era símbolo. Ele entra diante do próprio Deus. Ele entra no céu. Ele se apresenta sujo de pecado, não dele, mas nosso, diante do próprio Deus. E Deus justo olha para o seu Filho perfeito e diz: mesmo sendo você, se o pecado está em você, a morte é necessária. E Deus imola e sacrifica o seu cordeiro. Isso é o Evangelho. Deus é tão bom, que Deus ofereceu a si mesmo para nos resgatar de nossa perdição. Aleluia! Mas como os homens vão crer, vão entender, se eles não acham que tem pecado? Se eles vivem como se fosse agradável estar longe de Deus? Por isso, irmãos, como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não ouvirem? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Por isso Jesus nos envia, meus irmãos, e temos que pregar o Evangelho. Vou voltar ao texto, me empolguei. 13. Porque se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, se santificam contra a purificação da carne. Por favor, como começa o verso 14? Por favor, diga com alegria e poder e fogo no coração, vai. Como é que começa? Muito mais. Onde abundou o pecado, super abundou a graça.
muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu como sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Aleluia. Agora verso 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora perante nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes. Diga comigo, não precisam muitas vezes. Aleluia! Quantas vezes Jesus se ofereceu? E foi? Como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez. O Espírito Santo nos revela isto. Uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Uma figura lindíssima que aparece em Levítico. Deus diz ao sacerdote: pegue um animal, coloque as mãos sobre a cabeça do animal. Olha que descrição. Para que os seus pecados e os pecados do povo sejam transferidos para o animal, e o animal levará sobre si os vossos pecados. E depois o animal deve ser levado ao deserto e deixado lá. Quem foi que sozinho assumiu os pecados de todos nós? Como? Eu não vou viver para Ele. O que mais eu e você precisamos para dedicar a nossa vida completa a Ele? Há uma mensagem humanista sendo pregada aí, que fica potencializando o homem. Você pode, você é o cara, você é a cara. Olhe no espelho e diga: você é o cara. Pelo amor de Deus, hoje quando chegar em casa, olhe no espelho e diga: Tony, você não é o cara. Jesus é. Porque na minha Bíblia diz que você deve ir para o espelho não para olhar a si mesmo. Em 2 Coríntios 3,18 diz que nós vamos ao espelho com o rosto desvendado para contemplar o Senhor. E aí quando nós contemplamos o Senhor no espelho, e eu me vejo assim, olho para Ele, santo, 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 e eu não santo, não santo, não santo, mas eu insisto em olhar para Ele, o relacionamento com Deus vai produzindo a santidade de Deus em mim, porque o Espírito Santo vai fazendo esse milagre. Amém, amados? Amados irmãos, existe uma mensagem que prepara para o anticristo. É a mensagem humanista, que diz: pare de sofrer, que diz que você vai viver no mundo como o grande cara, sucesso o tempo inteiro, sofrimento não faz parte da sua vida. Mas eu vejo que Pedro, já naquela época, em Mateus 16, quando Jesus diz: eu vou para Jerusalém para fazer a vontade do meu Pai, e eu vou sofrer, e Pedro diz: Jesus, certamente isso não vai te acontecer, você é o cara. Acréscimo meu, tá? E aí Jesus diz: para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas dos... Então, meus irmãos, Satanás não vai se apresentar através do anticristo com toda a sua nojeira patente. Ele vai se apresentar como uma conversão humanista, que eleva o ego do homem. Mas a mensagem do Evangelho que Jesus retorna para Pedro dizendo é: quem quiser vir após mim, perca a sua vida, porque quem perder a sua vida por amor de mim vai achá-la.
Então, o chamado de Jesus não é para a gente chegar diante dele dizendo, eu reivindico, Deus onde estás? Não, eu chego diante dele deixando claro para mim mesmo que eu sou necessitado e ele é o soberano. E aí, meus irmãos, sabe o que eu enxergo? Eu enxergo Deus se inclinando e me pegando pelos braços e me colocando nele. Mas se eu não ouço esse evangelho, eu não enxergo Deus se inclinando. Eu só me enxergo com uma cansativa necessidade de ser alguém. Como será que vive um povo que tem essa consciência? Você sempre chega para o seu irmão se sentindo menor do que ele, e isso não é baixa autoestima. Baixa autoestima é um problema. Isso é revelação de reino. Isso é humildade, é quebrantamento. Jesus não tinha baixa autoestima. Não foi a baixa autoestima que fez Jesus se dobrar e lavar os pés dos discípulos. Foi amor, mansidão e humildade. 3 verdades poderosas. O homem é um pecador miserável e irreconciliável. Segunda verdade maravilhosa. Deus é santo, perfeito e Ele odeia o pecado. Terceira verdade maravilhosa. Deus se inclina em favor do homem para resgatá-lo através de Cristo. Quantos creem no Evangelho? Agora o que faz com tudo isso? Primeira reação. Vem cá, Gabriel, vamos fazer a primeira reação. Adorá-lo. Sim ou não? Sim ou não? Se prostrar diante dele e dizer, Senhor, eu creio. E eu quero proclamar isso aqui. Não há pecado na sua vida que já não tenha sido resolvido. Nós lemos em Hebreus, ele aniquilou o pecado. Eu vou até, me permita aqui os irmãos, eu vou dizer para você, o sacrifício de Jesus traz de volta o homem para Deus. O sacrifício de Jesus reconstrói alianças entre pessoas que estão quebradas nos seus relacionamentos. O sacrifício de Jesus cura pessoas. O sacrifício de Jesus refaz casamentos. O sacrifício de Jesus reaproxima pais e filhos. O sacrifício de Jesus tira a cegueira que impede de ver a verdade, traz luz. O sacrifício de Jesus dá vida, porque o sacrifício de Jesus foi caro, muito mais caro do que vale o pecado. Vamos adorá-lo? Segunda coisa, o que fazer? Anda de acordo com a realidade do Evangelho, amém? Nesse relacionamento com Deus, nessa dependência do Espírito, ouvindo Ele dizer, seja santo porque eu sou santo, você fala com Ele, eu quero isso aí, papai, eu quero isso aí, papai, pode vir, papai, e quando Ele te dá uma palavra, você segue a palavra, confiado na cruz de Cristo. Vamos levantar. Pai, em nome de Jesus, nossa resposta, eu vou dizer a minha, eu creio, eu creio. Qual a sua resposta, querida igreja? Você que está ouvindo isso em casa, talvez você que vai ouvir isso em outro dia, eu espero mesmo que essa mensagem chegue para muitas pessoas. As coisas terríveis que acontecem na terra e na vida da gente não são obra de Deus, mas Ele pode aproveitar todas elas. Ele permite que sejamos provados, porque Ele está forjando em nós uma realidade que vai ser coerente com sua vinda. Te adoramos, Jesus, e queremos esta obra completa em nós. Vem, Senhor, e gera fé em todos nós aqui. Espírito Santo, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé no Evangelho, para a gente se dobrar diante de Jesus e viver sempre dobrado diante de Jesus
e não dobrados diante do pecado, não dobrados diante de Satanás, porque o Senhor nos ergueu com sua mão forte.